E atualmente você trabalha focado em física, física estatística de processos não lineares, física computacional para simulação e análise de sinais, big data e tecnologias de inteligência artificial. E aí, nossa, entra num campo que eu tenho uma certa curiosidade e também um não apreço muito grande, um medo muito grande, na verdade, pela questão da inteligência artificial. Sim. Igual o Cauê Moura fala, eu não fecho com robô. Eu não fecho. Porque, e vi uma entrevista recente do Elon Musk, não completa, vi um trecho, porque geração nova só vê trecho. Eu tô velho, parceiro, eu não sou da geração nova, só tô tentando me colocar como novo, mas já sou velho. Mas havia um trecho do Elon Musk lá no Joe Rogan, né, no podcast, falando que ele tem muito medo dessa questão de inteligência artificial por ser algo que a gente não vai ter controle, enfim, então eu quero muito falar sobre isso. Mas, sobre tudo isso que eu citei, Big Data e tal, o que é tudo isso, né? Eu por exemplo, não sei nada do que foi falado aqui. E qual que é a importância disso para a gente, para o país, para o mundo, sei lá? Então, Matheus, falando sobre a IA, né, a inteligência artificial, realmente é um assunto que está hoje aí na crista da onda, né? Por quê? Porque todo mundo está usando, tem que usar, não tem saída. Você precisa da computação inteligente, que a gente chama, usando vários algoritmos. Aí, né? O que a gente chama de ciência de dados hoje é uma ciência, é o quarto paradigma da ciência. É a ciência que, para ela continuar evoluindo, ela tem que se basear no conhecimento que está dentro de um volume enorme de dados. Uhum. E não só uma quantidade, uma diversidade enorme de dados. Então, o Big Data que a gente fala, esse conjunto de dados, ele surgiu por algumas razões óbvias. Né? O IoT, a internet das coisas, então você tem a rede com muitos dispositivos ligados, produzindo dados o tempo todo, 24 horas, né? e ininterruptamente, às vezes com crescimento exponencial. Assim. Então, esse é o Big Data, está aí. Né? E não só na rede comercial, na rede das pessoas do meio comum de comunicação, mas na ciência também. Quer dizer, hoje a gente tem vários satélites captando dados de diferentes fontes no universo. Tem a astronomia multimensageira, né, que aquela, você está detectando ondas gravitacionais. Então, você detecta a perturbação do espaço-tempo hoje com o experimento de ondas gravitacionais. Aí você quer saber se foi uma explosão de supernova, colisão de buraco negro, o que foi que fez aquilo. Então, aí você tem que rapidamente apontar os telescópios para uma região do espaço, tentar encontrar. Então, essa é a astronomia multimensageira. Os neutrinos que são emitidos também, você vai atrás lá nos detectores de neutrinos. Então, tem hoje o dilúvio dos dados. Estão chegando dados, e a gente tem que ter ferramentas para lidar com isso. Uhum. Então, aí veio o Data Science, que esse é o quarto paradigma, né? A ciência dirigida pelos dados. O primeiro paradigma foi... Eu falo quarto, então quais são os outros três? Bem rapidamente. O primeiro paradigma foi o empirismo. Né? Foi como Newton escreveu a lei da gravitação universal. Ele ficou olhando lá como é que funcionava, teve os seus insights, e escreveu uma lei que podia ser verificada empiricamente. Uhum. Né? Você podia calcular, dado duas massas quantificadas, a distância entre elas, você poderia calcular a força, né, gravitacional entre elas. É essa força que faz com que a gente esteja aqui ligado à Terra agora. Uhum. A Terra está atraindo, tem uma massa enorme, então essa força é muito grande. Quando duas massas são pequenas, você nem percebe a gravitação. Mas se uma das massas é muito grande, pelo menos uma das massas, você tem atração gravitacional. Então, o primeiro paradigma da ciência foi empírico, né? O segundo paradigma da ciência foi o paradigma que a gente pode chamar das teorias, né? Então, você já tinha teorias muito elaboradas, a matemática muito elaborada, e você precisava validar aquela teoria. Né? Então, tem ciência de dados aí também, mas o importante ali era a elaboração da teoria. Né? O terceiro paradigma foi quando entrou a simulação computacional. Então, já entra o computador no terceiro paradigma. Aí, você poderia simular com um supercomputador um fenômeno que você ainda nem observou na natureza e ficar esperando ele acontecer. Esse é o terceiro paradigma. O quarto paradigma é também, obviamente, computacional,
mas é o paradigma de encontrar escondido nos dados uma informação que você não vai encontrar de outro jeito. Esse é o quarto paradigma. E esse está baseado no Big Data. Então, a ciência de dados, o que ela faz? Ela usa técnicas de mineração de dados. Você tem que minerar os dados nesse conjunto altamente grande e heterogêneo de dados, né, que entra com uma velocidade enorme também. Essa é outra característica. 1 terabyte por hora, por exemplo, está chegando. Entendeu? Você tem que lidar com esse negócio. Vai chegar a 1 terabyte por minuto daqui a pouco, já está chegando. Então, o quarto paradigma, ele usa as técnicas da ciência de dados, que é a mineração de dados, baseado em algoritmos e técnicas matemáticas altamente sofisticadas, né, que fazem com que o computador, máquinas desenhadas para isso, consigam aprender com um volume muito grande de dados. Você joga muito dado lá, ela vai aprendendo padrões, né? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer a máquina. Você pega lá 1 bilhão de objetos que foram observados com alta resolução com telescópios de primeira estado da arte aí. Você joga esse 1 bilhão de objetos e ela consegue classificar o tipo de galáxia. Galáxias espirais de galáxias elípticas, por exemplo. Tá? E a gente sabe que as galáxias elípticas, né, elas dizem muito sobre a evolução do universo, né? Elas são mais antigas. Então, você vai lá buscar informação em redshifts, que a gente fala distância do desvio primeiro, mas no universo bem mais antigo. Então, é fundamental, né, para você fazer a ciência de dados, separar os objetos que são mais importantes do ponto de vista físico, para poder inferir, por exemplo, se o universo está em expansão. A gente saber que está em expansão, sabe. Mas, além de estar em expansão, ela está em expansão acelerada. Isso foi já detectado, deu até um prêmio Nobel de Física para o projeto Supernova, né? Supernova tipo 1A, que possibilitou medir essa aceleração da expansão do espaço-tempo, do universo. E isso é a inteligência artificial que consegue detectar isso. Então, a seleção desse volume grande de dados é feita pela inteligência artificial. Entendi. Porque, imagina, né? Claro. Se a gente fosse separar 1 bilhão de objetos, cara. Não, e dá-se a devida importância e eu sei, eu falo não apreço, né? Claro, brincando, porque é aquilo, né? Tipo, tudo que... Assim... Nossa, que minha voz está tão ruim que eu vou fazer força para falar e expressar o que eu estou pensando aqui. Mas, assim como, sei lá, inventaram-se avião e outras coisas do tipo, assim, eu não sei, até um pensamento meio pequeno que eu tenho, pode até dissertar sobre isso, assim. Mas que é usado para uma coisa que é importante e precisa ser daquele jeito e a gente acaba... E aí, toda a complexidade, como o ser humano é foda de conseguir chegar e criar algo desse tipo, mas dá um receio de também ser usado para inúmeras outras coisas, né? Quase tudo que o ser humano cria, do ponto de vista tecnológico, né, prático, ele tem tem múltiplas funções. Ele pode ser usado... O próprio avião, né? Se a gente parar para pensar. Exato. Você criou o avião, mas o avião ele pode servir para lançar bombas. Se não tivesse o avião, como é que você ia lançar uma bomba? Mas para isso a gente tem a sociedade, né? Digamos assim, as pessoas estão trabalhando para normatizar as coisas, né? E a gente confiar que essa normatização ela é respeitada, dado que a gente vive numa sociedade organizada, né? Dividida em países que têm os seus governos. Então, eu acho que esse lado negativo da IA, ela existe, ele sempre vai existir. Né? Vão existir aplicações que serão questionadas, né? Em termos éticos, por exemplo, mas elas vão ser normatizadas, assim como um avião hoje, né? Você, para usar um avião para lançar uma bomba, imagina, você tem todo um protocolo aí que tem que ser cumprido, né? A mesma coisa com a IA. E ela é inevitável, né? É um processo... inevitável. Eu acho que já está muito além do que a gente imagina. Assim. Nós que trabalhamos, a gente não tem nem noção, sempre está à frente. Já está à frente. É surpresa todo dia.